Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje mais um vídeo no canal Papo com o Gui e hoje a gente vai falar desse livraço, mas com certeza um dos mais complexos e mais estranhos que eu já li, que é Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. Bom, para começo de papo a gente tem que delimitar algumas coisas. Eu vou ter que fazer esse vídeo em blocos, ou seja, primeiro eu vou fazer um contexto sobre o autor e sobre o contexto da obra, depois eu vou falar sobre o estilo e a história e mais alguns personagens, essa coisa, e no final eu vou ter que fazer um bloco inteiro só para um dos personagens, que é o vilão do livro. Quer dizer, esse livro eu acho que não cabe exatamente heróis e vilões, eu acho que é muito além disso, mas digamos que o antagonista principal aqui da história, né? Vou começar. Primeiro vamos falar sobre o primeiro bloco de contextualização geral. Cormac McCarthy foi um autor americano que nasceu lá na década de 30 e ali ao longo dos anos 60 e 70 publicou seus primeiros romances. Nos anos 80 publicou esse aqui, que é considerado o melhor livro dele, e depois explodiu quando ele publicou a trilogia da Fronteira ali nos anos 90, e depois disso se tornou um dos maiores autores vivos americanos contemporâneos e foi assim rapidamente canonizado no grande panteão dos autores americanos e gerais e universais da história. Harold Bloom considerava o maior escritor americano vivo, né, e uma espécie de sucessor do Faulkner, né, isso não é dizer pouca coisa. Vamos começar, né? E esse livro aqui foi, eu acho que o maior livro dele, eu acho que ele já começou a ter um destaque maior com esse livro ali, ele já tinha bons livros publicados antes, mas ele não tinha tido aquele boom, e eu acho que depois esse livro começou a ter isso, teve uma explosão geral ali na trilogia da Fronteira, e infelizmente o Cormac McCarthy faleceu esse ano, 2023, depois de uma longa carreira, escrevendo vários livros e sendo muito celebrado, e de muito sucesso, né? Mas livros mais recentes tem A Estrada, Onde os Velhos Não Têm Vez, que foi adaptado pelo cinema para aquela adaptação fantástica dos irmãos Coen, onde os fracos não têm vez, né? E também, ano passado, felizmente, antes dele falecer, ele deixou para nós uma duologia composta por O Passageiro e Estela Maris, que eu ainda não li, não tenho a menor noção do que se trata, e vou continuar assim, porque eu quero começar a ler todos os livros do McCarthy, eu quero ler tudo que ele escreveu, óbvio, mas sem saber nada, porque eu acho que no começo a leitura de coisas sobre esse livro me prejudicou um pouco. Eu deveria ter ido sem saber nada para isso aqui. Então, a minha dica, por isso que eu vou tentar falar o mínimo possível desse livro. Então, eu quero que esse vídeo seja uma recomendação para que leiam esse livro, dar algumas pistas, dar uma despertada no desejo de vocês de lerem o livro e também dar uma contextualizada para quem já leu o livro, porque depois que eu li isso aqui eu pesquisei muito sobre, eu pesquisei vários vídeos, principalmente americanos, tem muito conteúdo bom sobre esse livro lá fora. E aqui também, claro, mas lá fora, como por ser um livro americano, tem muito mais reconhecimento lá e por isso tem muito mais conteúdo produzido lá. Mas enfim, vamos parar de enrolação, vamos começar a falar um pouco mais sobre o contexto geral dessa obra. Essa obra aqui, ela vai ser uma espécie de western revisionista. Para quem não está bem familiarizado com esse termo, é uma espécie de produção cinematográfica de faroeste, óbvio, né? Só que vai estar mais interessado em reverter alguns conceitos, subverter estereótipos que já são bem conhecidos e batidos. E meio que serve como uma crítica ao western, também revisar o western, o próprio título diz western revisionista. E eu acho que esse aqui é o western revisionista supremo, por mais que seja interessante porque ele tá bem fora do cinema, né? É um livro, mas que ele subverte várias questões, ele retrata o western sem nenhum romantismo, é uma coisa muito bruta, muito violenta, muito selvagem, uma coisa assim, olha, completamente uma coisa bárbara, sabe? Então tem isso, né? Uma barbarização do ser humano, é realmente muito forte esse livro. Mas bom, seguindo mais sobre a contextualização, né? E esse livro vai estar situado ali em 1840 e poucos, numa época que o western ainda estava no auge, não estava ainda naquele final de western, sei lá, pós-revolução industrial, onde a sociedade estava começando a tomar conta e a sociedade moderna, no caso, né, não que eles não fossem uma sociedade, mas que a civilização moderna, com leis, regras e muito mais civilidade estava começando a tomar conta, não tem muito isso ainda, né? Já tem indícios de que isso vai acontecer, mas tanto que o título, depois eu falo um pouco mais sobre isso, pode levar a crer por esse caminho. Mas, o que vai acontecer também? Ainda estava muito selvagem aqui no Oeste, então tudo que acontece aqui é, tipo, muitas vezes não tem regras, não tem leis, então tudo aqui, os crimes e as barbaridades que acontecem aqui estão suscetíveis a acontecer
numa região sem lei. O livro ele é baseado, parece no baseado, ele não tem a intenção, ele é muito mais que baseado, é inspirado por uma história real, só que para por aí. Um livro que chama My Confession, que não tem no Brasil, de um cara chamado Samuel Chamberlain, que foi um cara que também, assim como os personagens desse livro, participou de uma companhia que buscava caçar escalpos de índios ali também na mesma década de 1840. E nessa companhia, que era liderada por um cara chamado John Joel Glanton, que também existiu, que também existe comprovação histórica de quem foi ele. Claro, obviamente, assim como outras figuras, como o próprio Billy the Kid, existe muito poucos dados, muito pouco material sobre quem foram essas pessoas. Mas claro, através do livro do Samuel Chamberlain, que esse sim tem mais registros históricos, a gente consegue ter mais ideias de quem foram essas pessoas e como elas serviram de inspiração para esse livro. E esse John Joel Glanton, ele era o líder da gangue e era tido como um cara muito violento, né? Mas dentro desse livro My Confession surge uma aparição de um personagem que saber que uma pessoa semelhante existiu na vida real, uma coisa assim, olha, de gelar espinha, né? Que não, eu obviamente estou falando do juiz Holden. Eu já sabia algumas coisas sobre o juiz Holden, que era um personagem assim, olha, muito bem construído, era um dos personagens mais fascinantes da literatura, que tinha entrado pro cânone universal desses personagens assim, que são, junto com o Ahab, como, sei lá, o Heathcliff, como todos esses personagens se tornaram meio que uma espécie de lenda no universo literário, né? Mas nada ia me preparar porque eu encontrei aqui, porque, cara, pelo amor de Deus, sabe? Tinha vezes que eu tava lendo o que esse juiz Holden era capaz e que tava me chocando e eu não tava, sabe, tipo, não tava acreditando que aquilo realmente estava acontecendo. Mas depois disso, eu vou ter que abrir um bloco no final do vídeo só pra falar sobre o Holden, mas pra lá depois eu vejo, né? Primeiramente vamos seguir na contextualização. Então, nessa época aqui, e como eu falei, existia muita pouca lei, muita pouca ordem, não tinha muita regulação das coisas, ou seja, muitos crimes passavam impunes, era uma coisa realmente assim, olha, bem selvagem mesmo, né? Então, existiam ali tribos indígenas, eu acho que os Apaches também eram aqui, que são retratados no livro, os Comanches, tal, existiam várias tribos, os Cherokees, né? Algumas dessas tribos estavam em conflito ali e outras estavam totalmente pacíficas, não queriam nada, queriam só ser mantidas em paz e não ser incomodadas e não incomodar ninguém. Uma, sabe, tipo, cada um no seu canto, não vamos nos incomodar. Só que aí, como existiam muitas dessas tribos agressivas, como os próprios Apaches, aqui no começo do livro tem uma cena muito violenta que uma tribo indígena ataca o grupo do personagem principal. Os governos ali do México, da Califórnia, do Texas, contratavam grupos de mercenários para se livrarem desses índios e matarem eles. E a prova da morte eram os escalpos, né? E essa prática de escalpelar as pessoas, como é uma prática que é milenar, sabe? Não era uma coisa daquele período, não era só os homens brancos que cometiam esses crimes, os índios também faziam isso. Então, tanto quem assistiu o filme Rastros de Ódio, que é um filme do John Ford com o John Wayne, maravilhoso, sabe? Que tem uma cena que tem um índio ali que tá carregando, o chefe da tribo, tá carregando uma espécie de lança, assim, tem tipo vários escalpos pendurados. Então essa era uma prática ali bem comum naquele período e não exclusiva de nenhum grupo, era generalizado, né? E isso não só nesse período de tempo, tá? Antigamente, até que no começo do livro, na epígrafe, ele fala que... ele fala o seguinte, olha, que encontraram uma pessoa que tinha sido escalpelada, sabe? Tipo, em 1982, ou seja, muito posterior ao que tinha acontecido aqui no Velho Oeste, né? Então, agora vamos falar um pouco sobre a história. Agora que eu já dei um contexto geral do que estava acontecendo, vamos falar sobre a história. O livro, ele vai ser focado, mas focado é uma palavra muito forte. Ele vai ser, posso dizer que ele é visto pelos olhos do Kid, que ele é um personagem que vai estar ali atravessando essa formação, né? A gente vai começar logo nas primeiras páginas até contato com a infância dele, né? Vai ser bem rápido, ele não vai perder muito tempo na infância. Basicamente, o pai dele era um alcoólatra, a mãe morreu, ele foge de casa e acaba se juntando a um grupo paramilitar de um cara que vai estar tendo que reconquistar um território que foi perdido ali, acho que na fronteira entre México e Califórnia. E aí, esse grupo vai ser dizimado pelos índios de forma muito violenta, o Kid vai ser um dos sobreviventes, e aí ele vai acabar sendo levado preso ali pelo governo do México, eu acho, e ele vai parar em uma cadeia. E depois disso, o bando desse Glanton aí vai passar ali e vai acabar recrutando ele como um dos membros dessa caravana que vai estar
caçando scalpos. E a partir daí ele vai ser exposto às maiores brutalidades de todos, sabe? Porque não só a brutalidade do juiz, mas como a do próprio Glanton, de outros personagens ali presentes. Dá pra citar também o ex-padre, que é o mais próximo que ele vai ter de uma figura paterna e de mentor, e também o Toadvine, que também vai fazer uma espécie de mentor ali pra ele, que vai ajudar ele em alguns momentos. Eu acho que esses dois são os únicos que a gente pode chamar de amigos que ele vai ter, por mais que amigos seja uma expressão muito forte, visto que o Toadvine é esse que ia arrancar os olhos dele no começo, no primeiro encontro deles. Mas eles acabam virando amigos, né? Isso que importa, né? Aí depois, o que vai acontecer? E eles vão receber muito dinheiro, tá? Por cada scalp, né? Eu acho que se aproxima de $100 o scalp que eles vão receber. E isso, para aquela época, é muito dinheiro, tá? É muito dinheiro. Então, o que eles vão fazer? Eles vão perceber que depois ali de dizimar algumas tribos agressivas, que realmente era a missão deles, eles vão perceber que eles não precisam se manter só nessas tribos. Eles podem matar qualquer pessoa, porque não vai ter como o governo mexicano separar o escalpo de um índio que estava ali agredindo o pessoal, estava ali realmente em guerra com eles, ou de um índio pacífico, não tinha como discernir. E aí depois eles vão mais além, não tem como discernir o escalpo de ninguém. Qualquer escalpo que eles trouxerem, vão receber dinheiro. Então eles começam a dizimar qualquer pessoa que eles veem pela frente. E aí que a gente vê total desumanidade dos personagens. Tem uma parte ali que é disso. O que acontece? Eles vão lá, eles acabam se hospedando ali com uma tribo, ficam ali um tempo e depois retornam e matam todo mundo. A troco de nada. Claro que a troco de nada não, a troco de dinheiro, mas não precisavam fazer isso, sabe? É realmente bem forte o livro, é um livro bem violento. Acho que obviamente é facilmente o livro mais violento que eu já li. Eu acho que se eu pegar isso aqui e torcer, vai começar a pingar sangue aqui. Então, quem já tem, sabe, estômago fraco aí, se prepare, porque eu acho que até os com estômago forte tem que se preparar, porque é impossível passar indiferente ao que acontece aqui. E eu acho aí, né, cara, que neste contexto, a indiferença é a principal maldade aqui do livro, sabe? Por causa que, assim, muitos personagens, assim, veem, inclusive o próprio Kid, tá? Eles vão ver tudo acontecendo e vão indiferentes àquilo. Eles não vão sentir repulsa, nem prazer, nem nada. Eles não vão sentir nada, sabe? Por exemplo, tem várias cenas que o Kid se incomoda alguma coisa, tipo, que ele não queria que acontecesse, mas acaba sendo feito. E ele é indiferente àquilo. Ele, sabe, tipo, ele dá de ombros, sabe? Então, e acaba que o livro ele pode também se tornar um pouco repetitivo, porque uma grande parte do livro é só basicamente isso, é eles indo de lugar em lugar, matando geral e tirando os scalpos, né? Só que aí o que acontece? Aí que entra o grande tchan do livro. Vai existir várias conversas, vai existir vários embates filosóficos, várias discussões e várias situações onde tu vai ser exposto à natureza humana da forma mais primitiva e selvagem possível. O que acontece em lugares onde a civilização não chegou, sabe? E é mais interessante que é o seguinte, porque, por exemplo, o Cormac McCarthy ele vai subverter, né, várias vezes a questão aqui das nossas expectativas. Porque, por exemplo, muitas vezes os índios são vistos como selvagens, são vistos como agressivos. Só que, cara, aqui os supostos que eram para ser sei lá, os responsáveis pela civilização, que seriam aqui esse grupo, eles vão ser absurdamente selvagens, e os índios que são tidos como selvagens, os que não tem, sabe, os bárbaros, vão se mostrar muitas vezes, cara, claro, não os grupos violentos, mas os grupos pacíficos, vão se mostrar, cara, muito capazes de civilização e sociedade. Então o Cormac McCarthy traz essa coisa do western revisionista, de subverter estereótipos e coisas que a gente já era meio acostumado a ver, e ele mostra que não era bem assim, sabe, e eu acho que isso é muito interessante, né? E também ele vai abandonar essa coisa de heróis e vilões, sabe? Muito vai ter da indiferença, sabe? Eu acho que é o maior vilão desse livro, é a indiferença, sabe? Não tem pessoas boas, pessoas más, todos têm ali suas contradições e pendem muito mais pra maldade, sabe? Apesar de, claro, existir alguns pingos de generosidade aqui entre alguns personagens, né? Mas é um livro muito violento, é um livro muito selvagem. E o que mais dá pra dizer a partir disso, né? O Kid, depois, no final do livro, ele acaba se tornando The Man, né? Ou seja, ele evolui e tal, e eu acho que o Kid, ele é a única esperança de um futuro melhor, sabe? Por mais que ele esteja muito indiferente, dá pra ver que claramente tem algumas coisas ali que incomodam ele. Por mais que ele não faça nada a respeito, existe um pingo de esperança e humanidade nele, assim como personagens como também o Espadre, né? Então, e aí muito no meio dessas viagens, vai ter o juiz Holden dando as suas visões filosóficas, dando palestras e tendo grandes discussões com os outros personagens. E disso a gente vai poder muito construir o personagem do Holden, que é um dos mais bem construídos que eu já li. E
E também, cara, perceber que ah, vai ter várias opiniões filosóficas, vai ter muita coisa sobre a guerra, sobre a natureza humana, sobre essa condição dos seres humanos de violência, sobre a própria violência, sobre a natureza da maldade, sobre tudo isso. E é muito interessante sobre religião também, ah, e sobre até onde o ser humano pode ir com a sua maldade. Isso é muito interessante. E agora, que eu já expliquei um pouco da história, por mais que ela possa se tornar um pouco repetitiva, ela não vai se tornar repetitiva se tu prestar atenção em alguns detalhes que o autor está colocando para nós aqui. Bom, e agora antes de partir para o bloco do Holden, do juiz Holden, eu queria falar sobre mais algumas coisas. Esse livro também vai ter uma pegada às vezes um pouco surreal, sabe? As descrições dele vão beirar uma coisa meio onírica, talvez até meio um pesadelo, sabe? Então eu acho que isso é bem interessante aqui no livro. Ele vai ser um livro aqui também que ele vai estar, tipo assim, falando muito sobre a natureza da maldade, como eu disse. E eu acho que um dos pontos do McCarthy, né, isso é só minha opinião, tá? Não é um fato final, sabe? Tá suscetível a discussões. Eu acho que vai ser o seguinte, que como em épocas que a violência tava, sabe, quase assim generalizada e tava quase normalizada, como é possível que o ser humano se torne mais mal e como essa violência pode infectar o ser humano e causar a maldade mais pura e simples, sabe? Muito daquela coisa que a Hannah Arendt vai tratar no livro A Banalidade do Mal dela, no Icon em Jerusalém, um retrato sobre a banalidade do mal. Nisso ela vai falar que quando o ser humano tá, tipo assim, se acostuma a ver a barbárie, a violência, a maldade, ele vai se tornar indiferente a ela. E vai estar meio que anestesiado, que é meio que acontece aqui com todos os personagens. Só que o que acontece? Isso, pra quem já leu o livro, vai ter principalmente no epílogo, que isso eu vou falar um pouco mais do epílogo naquela parte do juiz Holden, com spoilers, claro, eu vou avisar quando for começar os spoilers, não se preocupem, é que como em períodos onde a violência estava mais liberada, como os seres humanos se tornaram cada vez piores, né? E aqui, como o subtítulo do livro já entrega, Meridiano de Sangue, ou O Rubor Crepuscular no Oeste, uma espécie de pôr do sol, dá pra entender que como esse período já tinha indícios que um dia iria terminar, que a civilização ia chegar, que essa violência desvairada e alucinada ia terminar, entra aí a figura do juiz Holden, e por isso que ele é contrário, e ele acaba se opondo ao personagem do Kid, ao personagem do padre e do Toadvine, que são os únicos personagens que ainda restam um pouco de humanidade aqui, eu acho. E, e o juiz Holden, agora vou entrar pra falar sobre ele, representa muito essa maldade, né? Eu acho, né? É uma das minhas opiniões. Bom, mas enfim, o que dá pra falar também sobre isso? As descrições são belíssimas, tá? É um livro belíssimamente escrito, só agora dar uma pincelada sobre o estilo do Cormac. Ele vai falar o seguinte, cara, que vai ter diálogos, assim, olha, extremamente banais, extremamente simples. Os personagens, eles não têm um vocabulário rebuscado. Dá pra ver que eles não tiveram muito acesso a uma alfabetização formal. Então dá pra tudo perceber isso. Só que muitas vezes o Cormac também vai abrir mão de ficar tendo pontuação e traços de diálogo. Não, o livro é escrito de uma forma muito bruta, eu diria isso. Mas não por isso pior, tá? É um dos livros mais belamente escritos de todos os tempos, eu diria. Dos que eu já li, claro. Porque enquanto ele vai estar retratando cenas de violência mais absurda e mais abjeta que tu pode estar lendo, a beleza com que ele descreve isso é muito incrível, sabe? É bem bizarro mesmo. Mas o Cormac McCarthy realmente foi um grande autor. Ele sabia escrever um livro. Então, o que mais dá pra dizer sobre o livro? Vai várias partes, assim, cara. Os diálogos vão beirar o banal, os personagens não vai ter ponto de interrogação, não vai ter ponto de exclamação, ponto final. Não vai ter uma pontuação muito normal, como a gente tá acostumado, né? Mas não por isso seja um demérito. Só que vai ter, sabe, parece assim, um embate entre uma linguagem, diálogos e descrições totalmente simplistas e descrições, passagens, reflexões, até, que posso dizer, ideias filosóficas totalmente profundas e belas, super rebuscadas e que vão, sabe, tá beirando poesia clássica, sabe? Então isso é muito interessante, né? Então, por exemplo, vai ter uma cena que o cara vai estar dizendo, então o personagem, sabe, andou, falou e cuspiu. Então voltou, subiu no cavalo e andou. Sabe, vai ter umas coisas meio assim. Só que em outras partes, cara, ele vai estar, sabe, assim, olha, mergulhando em palavras que vão estar te trazendo as maiores reflexões filosóficas e existenciais possíveis. Então é belíssimo, cara, é muito interessante. E agora, finalizando isso, e também as descrições de paisagens, sabe? As descrições de paisagens são belíssimas, cara. São belíssimas mesmo. Tu vê assim, sabe? Ele descreve o céu, as paisagens, as planícies, os desertos, as plantas, as árvores, tudo, cara. É muito belo. Mas que vai estar contrastando com sabe? O terror e o horror que
vai sendo perpetrado pelos seres humanos ali nesse lugar. Fechando isso, finalmente, ele fala sobre o Holden. Primeiramente, tá? Eu vou primeiro dar as minhas 3 hipóteses do que eu acho que, como a gente pode interpretar o Juiz Holden. Meridiano de Sangue não é um livro que vai te pegar pela mão, não é um livro que vai te dar tudo de bandeja, não é um livro que vai ser assim nesse sentido didático. Ele vai te apresentar algumas coisas e a partir daí tu pode tirar tuas conclusões, tuas opiniões. E de novo, elas não vão ser conclusivas, tu não vai conseguir bater o martelo e dizer que é isso. Em alguns pontos, o livro vai te levar a crer certa coisa, em outros, outra coisa oposta àquilo, então tu vai ter que ir trabalhando isso na tua cabeça para ter tuas conclusões. Então, e o maior mistério desse livro é quem é o Juiz Holden, né? Eu acho que tem 3 hipóteses que nós podemos tirar do livro. Primeiro, ele é a encarnação da natureza humana primitiva, da natureza humana aonde a sociedade não chegou, aonde não existe generosidade, aonde não existe simpatia, onde não existe amor entre as pessoas, onde não existe respeito, onde não existe empatia, ou seja, uma espécie de natureza humana desprovida de bons sentimentos e a maldade humana na sua mais baixa escala, sabe? Eu acho que não é isso, não é o que eu acredito. Eu acho que tá mais uma das outras opções, ou um misto entre as duas outras, mas ou talvez até um misto entre as duas três, ou um misto entre as 3 que eu vou citar aqui para vocês, mas eu acho que é a que eu menos acredito, né? A segunda é que o Holden é a encarnação do mal puro, da maldade não só humana, mas da maldade universal, da maldade como ideia, sabe? Então eu acho que pode ser isso, né? Porque o Holden, muitas vezes, ele vai estar sentindo prazer em causar mal ao outro, causar dor ao outro, causar sofrimento alheio, né? Então tem isso. Então, aí vamos para a terceira, que é a que eu acredito que cabe mais perfeitamente ao Holden, que ele seja o diabo em pessoa, né? Primeiramente, porque existem muitos pontos que eu posso citar para vocês para fundamentar essa minha opinião, que não é uma opinião minha, tá? Não sou eu que criei isso, sabe? Isso é muito mais de outras pessoas que já disseram isso e eu concordo, sabe? Eu só tô trazendo para vocês e replicando essa opinião, né? Por quê? Porque o Holden, cara, ele primeiramente, vamos parar e vamos analisar ele fisicamente, tá? Ele é um cara extremamente alto, que beira o gigantismo. Ele deve ter tipo 2 metros pra cima. E ele é corpulento, ele é grande, ele é até meio gordo. Né? Então, não só por isso, mas também ele tem uma condição que ele não tem nenhum pelo no corpo. Ele é careca, não tem nenhum pelo, não tem barba, não tem sobrancelhas, não tem cílios. Ou seja, ele. Sabe, ele não tem pelos. E também ele é albino, ou seja, nada contra as pessoas albinas, obviamente. Mas uma somatória de todas essas coisas que tornam ele bem peculiar, né? Então ele é totalmente albino. E ele é totalmente branco, pálido, ele parece assim uma folha de papel. E para um cara que vive embaixo do sol todos os dias, não tem nenhuma pigmentação na pele, é bem estranho, não é mesmo? Então, e também ele vai ter os olhos vermelhos, sabe? Os olhos vermelhos. E também, além de tudo isso, além dessa presença física imponente, além de tudo isso, ele vai ter uma onipresença, sabe? Porque antes mesmo do Kid topar com ele naquele encontro da prisão mexicana, eles já vão ter topado numa cena bizarra, que é o seguinte. No começo do livro ali o Kid vai ter brigado com o Toadvine, vão ter se encontrado antes. E aí ele vai ter ali uma tenda de um padre. E o padre, eu acho que é um pastor também, não sei, um pregador. E ele vai estar ali pregando e tal, e vai chegar o Holden e dizer que o padre esse é um abusador de animais. E a multidão ali vai linchar o padre e matar o cara. E aí depois, um tempo depois, né, sei lá, umas horas depois, eles vão estar ali no bar. E um cara vai perguntar pro Holden como é que ele sabia que o padre era um abusador de animais, né? Abusador, eu tô falando que ele mata animais, acho que vocês me entenderam, né? E o Holden vai dizer, eu nunca vi aquele homem na minha vida. E vai começar a rir. E o pior é o seguinte, tá? Pra mim é o pior. Todos ali na volta vão começar a rir e vão começar a pagar bebidas pro Holden. Muito engraçado, mataram um cara. E por que ele fez isso? Porque ele achou que seria engraçado. Então, já temos como ver a índole de Juiz Holden aí, né? E além do mais, de tudo isso, sabe? Ele tem uma aura meio mística, tá? Porque primeiro é o seguinte, é um cara que é poliglota, ele fala diversas línguas, ele sabe sobre assuntos diversos, ele sabe sobre geologia, paleontologia, filosofia, até um pouco de medicina, química, tudo, vários assuntos. Ele é realmente um polímata, ele parece saber todo o conhecimento humano. Parece que não existem coisas que o Juiz Holden não saiba.
e diversas outras coisas, não só nesse sentido, mas de relações, de acontecimentos entre a gangue, parece que tem coisas que ele não teria como saber, mas ele sabe. Então, dá pra ter uma onipresença aí. Além disso, ele parece ser um cara que não tem a necessidade de comer, ele parece ser provido de uma força sobre-humana, e ele parece que não precisa dormir. Ele parece que só dorme e come porque ele quer, não porque ele precisa, né? Em vários momentos, ele parece que não... Faz horas que ele não dorme, faz dias que ele não come, e ele parece, e também não toma água, né? Então dá pra ver aí que ele é um personagem bizarro, pra dizer o mínimo. Por exemplo, eu vou citar aqui um momento como ele, quando ele encontra a gangue pela primeira vez. Isso é antes do Kid se juntar a eles. É o seguinte, ele vai estar ali, e antes disso, tá? Parece que todos da gangue, em algum momento, tá? Já encontraram ele antes. Não em um momento formal, tipo, se apresentaram e tal. Mas parece que assim, olha, sempre em algum momento ele esteve presente ali, na vida de todos aqueles personagens. E ele sabia que iam se cruzar no futuro. Porque quando ele encontra o Kid naquela situação do padre, ele fica observando o Kid fixamente. Como se ele soubesse que aquele não ia ser o último momento que eles iam se encontrar. O Kid percebe esse olhar, mas claro, não dá muita bola porque é só um cara estranho ali olhando pra ele, né? Então, além disso, ele parece um personagem que não envelhece, tá? Ele não envelhece e ele parece ser... ele sempre parece que tá um passo à frente de todo mundo, sabe? Por exemplo, diversas situações, cara, onde parece que eles estão numa sinuca de bico, que eles vão morrer, que eles... Sabe? Ele parece não se preocupar, porque parece que ele sabe que apesar daquilo ele vai sobreviver, que ele vai seguir. Então ele parece nunca se preocupar e parece que ele nunca tá suscetível ao, sei lá, aos mesmos perigos que os outros seres humanos estão, porque ele não é um ser humano, ele está longe de ser um ser humano, né? Então, além de tudo, e outra coisa, é impossível um ser humano no século XIX, eu acho, ter todo o conhecimento que ele tem, porque, primeiramente, tá? Ele é um cara que tá, é um nômade, tá? Ele não tem uma casa fixa, ele não teria como ele ter acesso a essas coisas. E além do mais, né? É o século XIX, o acesso à informação é extremamente restrito, porque enquanto tu vê o Holden tendo todos esses conhecimentos, sendo um cara praticamente assim, sabe, um gênio, os outros personagens do grupo, eles parecem que mal conseguem falar e escrever. Então, dá pra ver a disparidade entre conhecimentos aí. E eles vivem no mesmo meio. Não teria como o Holden ter acesso a todas aquelas informações, senão por um meio sobrenatural, né? Porque quem geralmente possuía esse conhecimento naquela época? Eram os caras muito ricos, eram os caras assim que tinham ou uma profissão ligada ao conhecimento, ou tinham muito dinheiro para bancar esse conhecimento, seja contratando professores, tendo acesso a livros. Porque, cara, se hoje em dia nós conseguimos ter acesso a livros, se há 30 anos atrás não era assim. Imagina 180 anos atrás, porra. Porra, pelo amor de Deus. Então, dá pra claramente perceber que esse conhecimento não foi adquirido de uma forma, sabe, natural. Obviamente tem uma coisa sobrenatural aí. E além do mais, né? Agora vamos à influência que o Holden, ele provoca nas pessoas. É dito ali que aonde o Holden está, ele causa o mal. Ele influencia o mal. Coisas estranhas acontecem, ele desperta o pior das pessoas. Crianças não estão seguras perto do juiz Holden. Cidades aonde ele vai são acometidas por loucura, por agressões, por violência. As crianças desaparecem. Você já imaginou o que ele faz com elas? Eu não vou dizer aqui porque não quero que o meu vídeo esteja derrubado, né? Vocês já imaginam isso, várias vezes ele comete esses crimes, essas atrocidades. E o pior é o seguinte, não parece que ele pratica essas atrocidades por prazer, mas pelo mero desejo de causar o mal e infligir sofrimento a outra pessoa. Então nós já podemos ver aí quem é esse personagem. E por mais que ele tenha todo esse misticismo, essa aura meio sobrenatural aí, não é mal construído. E na própria gangue ele desperta o pior das pessoas. Por exemplo, ele fala que a guerra é Deus e que ele tem um desejo de ser o supremo conquistador do mundo. Ele quer reinar no mundo em absoluto. Ele quer, sabe, moldar o mundo à sua forma e à sua imagem. Por exemplo, ele diz que tudo que existe sem o conhecimento dele, existe sem o consentimento dele. Então, ele parece que, assim como Lúcifer, que se rebela contra Deus e tenta fazer uma revolta dos anjos para tentar dominar, parece que é o mesmo desejo do juiz Holden aqui. Então, a gente pode dizer que ele é a encarnação do diabo. Eu acho que o que eu mais acredito que seja o juiz Holden. E também, muitas vezes, ele vai estar, sabe assim, olha, causando essa indiferença. Eu acho que a maldade desse livro é muito mais sobre a indiferença. Porque ele, tem uma hora que ele compra 2 cachorrinhos que estão num cara ali, simplesmente ele compra os cachorros, paga, tá? Paga, e ele simplesmente joga os cachorros no rio e mata eles afogados. Sabe, tem uma outra hora que ele pega ali uma criança indígena e começa a ter ela meio como uma espécie de, sabe, ajudante dele. Aí chega um momento que ele simplesmente resolve matar a criança e escalpelar ela,
sabe? Então vocês já estão esperando o que encontrar nesse livro. É um livro extremamente bizarro, é um livro violento, é um livro chocante, incômodo, mas maravilhosamente escrito, maravilhosamente pensado. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu já disse isso pra vários desses vídeos que eu faço aqui, mas é que, cara, eu escolho muito bem o que eu tô lendo, então eu sempre escolho boas leituras. Então também dá pra dizer que esse é um dos melhores livros que eu já li. Eu acho que é um dos melhores livros do século XX. E, cara, que livro maravilhoso. E agora eu vou entrar em território de spoilers. Só por uns 2 minutos, que é o seguinte, eu quero falar do final desse livro. Depois ali vai acontecer um massacre, a maior parte da gangue vai morrer. Vai sobrar o Toadvine, o padre e o Kid, né? E o juiz. E o juiz e um menino ali que ele pegou, que claramente teve uma deficiência mental, que vai ser referido como um imbecil. E vai ser meio que uma espécie de, sabe, pet, sabe, do juiz. Que isso é bizarro, né? Só por essa mera ideia bizarra. Imagina tudo que ele faz pra essa coitada dessa criança, né? Então, depois, cara, depois que toda a gangue é dizimada, sobra só esses 4, 5 personagens, essa criança, que é uma espécie de animal, né, do juiz, isso é bizarro, né, cara? Mas ela não conta exatamente como um membro da gangue. Quando sobra esses 4 membros da gangue, eles vão se voltar uns contra os outros. Ou seja, o juiz quer acabar com os outros 3 e eles vão se separar. O juiz vai pra um canto, o Toadvine vai pra outro, e o padre e o Kid vão pra um outro lado, né? E o juiz quer matar o Kid e o padre, né? E aí, depois disso, cara, vai que depois cada um pra um lado. 2 aí, o Toadvine e o padre vão ser enforcados, né, pelos crimes que eles cometeram, né? Porque por mais que eles sejam os últimos que restam um pouco de humanidade ali do grupo, eles são criminosos ainda, né? Porque eles matam inocentes, né? Então, e obviamente o juiz claramente quer matar eles, porque como eles são os 3 com um pingo de bondade ali, aquilo existe contra o consentimento do juiz, que é um emissário da maldade, e da crueldade, da vilania, e de tudo que existe de ruim. E aquilo, como ele disse, tudo que existe contra o meu conhecimento, existe contra o meu consentimento. Então ele vai lá e quer se livrar deles. Só que sobra o Kid, né? E o Kid vai conseguir escapar das garras do juiz por cerca de 4 décadas. Só que depois eles acabam se encontrando, por coincidência, no bar, né? E aí eles vão ter uma breve conversa sobre a natureza humana, dessas palestras filosóficas do juiz, e ele vai dizer alguma coisa sobre a dança, que dançar, e ele vai fazer meio que um simbolismo entre a dança e a violência, a dança e a morte, uma coisa bem bizarra, assim. É um bom final de livro, é um final interessantíssimo. E aí ele vai dizer que só existe espaço para uma besta no palco e as outras têm que se retirar para que ela possa brilhar. E meio que vai dar a entender que a existência do Kid, e como uma espécie de talvez bondade, um opositor ao juiz, porque várias vezes o juiz vai perceber ao longo do livro que o Kid se opõe a ele e não gosta daquilo que ele faz, mas também se mostra indiferente, não se mostra com vontade de se posicionar contra. Ele claramente não gosta, mas não faz nada para resolver. Então o juiz percebe, né, aquela onisciência também que ele possui. E aí no final do livro, cara, eu marquei bastante o final, cara, é muito interessante, que é o epílogo, né? Como eu disse, vai se passar 40 anos depois, né? E o que vai acontecer? Ele vai falar um pouco sobre a dança que eu disse, sabe? E ele vai dizer que um homem busca o próprio destino e o de mais ninguém. Quer ele queira ou não. Qualquer um que fosse capaz de descobrir seu próprio destino e, portanto, de eleger algum curso contrário, conseguiria, quanto muito, atingir a mesmíssima localização, na mesma hora designada, pois o destino de cada homem é tão grande quanto o mundo que ele habita, contém dentro de si, igualmente, todas as oposições, sabe? E aí ele diz que o mundo continua a girar. O caminho direto e tortuoso não é só agora que você está aqui, de que valem os anos decorridos desde a última ocasião que nos encontramos. As lembranças do homem são incertas, e o passado que ocorreu difere pouco do passado que não. O que mais tem para dizer aqui? Aí ele diz pro Kid o seguinte: somente aquele homem que se consagrou inteiramente ao sangue da guerra, que conheceu o fundo do poço e viu o horror de todos os ângulos e aprendeu enfim o apelo que ele exerce no mais fundo do seu íntimo, só esse homem sabe dançar. E aí o Kid diz: até um animal estúpido sabe dançar. E o juiz diz: só tem espaço no palco para uma fera, uma e nada mais. E isso eu acho que é o que leva o juiz a matar o Kid no final do livro, que acaba se tornando The Man,
ou o homem. O Kid vai ao banheiro e o juiz tá esperando por ele lá. O juiz também tá pelado, mata ele e brutaliza ele da forma mais bizarra possível e acaba o livro dançando uma coisa bizarra, uma dança louca ali, pelado. O juiz é interessante, né? Porque ele tá sempre pelado, né? Ou seja, aí tem mais uma coisa que tem pra comentar sobre essa encarnação do diabo, que é o seguinte. Ele, nessa figura física que eu já disse, ele lembra muito uma cobra sem pelos, né? E quem foi que convenceu Adão e Eva a comerem a maçã, que era proibida? A cobra, a serpente. A serpente é uma encarnação do diabo. Ou seja, nós podemos ver uma semelhança aí. Ele que influenciou todos os atos de violência, ele que normalizou aquilo dentro do grupo. Claro, com a influência e com a permissão dos outros membros, claro, mas eu acho que ele foi fundamental para isso acontecer. Além do mais, eu também achei interessante que na hora que o autor descreveu ele me lembrou Moby Dick, né? Do Melville, a descrição da baleia, né? Branca, sem pelos, sempre nu, e ele sempre, vários momentos ele tá nu, assim, sabe? Ele anda pelado, é bem bizarro. E no momento que ele encontra a gangue, que eu ia falar isso antes, mas esqueci, é o seguinte, eles estão numa sinuca de bico, tá? Os Apaches estão vindo, vão matar eles não têm munição, e eles encontram o juiz, no meio do nada, do deserto, pelado, sem cavalo, sem comida, sem água. Ou seja, e pela distância calculada por eles, ele teria que, tipo assim, olha, não teria como ele ter chegado ali, sabe? Pelo amor de Deus. Então dá pra ver que é um cara sobrenatural aí. Então ele faz meio que uma mistura química ali, ele mija umas pedras e consegue fazer munição da terra, sabe? E aí também me lembra aquela cena da Bíblia, aquela passagem bíblica que Jesus está no deserto, fazendo o jejum de 40 dias e 40 noites. E aí ele tá saindo, ele tá enfraquecido e tal, e chega o diabo e tenta ele. E diz o seguinte: tu não é Deus, tu não pode transformar aquela pedra em comida, em bebida e beber? E aí Jesus diz pra ele: só porque eu posso, não significa que eu devo. Ou seja, me lembrou aquela passagem, sabe? Então ali o diabo, o juiz Holden, transforma as pedras do deserto em munição e salva a gangue. Talvez aí a gangue fazendo um pacto falso com ele, quem sabe? Bom, é só uma reflexão. Eu tava passando o vídeo pro PC, porque eu vou tentar hoje editar esse vídeo do Meridiano de Sangue no PC pra dar uma elevada na qualidade do canal. Aí quando eu percebi o seguinte, que eu nem desmontei o tripé pra filmar, e eu percebi que seria uma boa ideia ler pra vocês a passagem final do livro para complementar aquela parte do Judge Holden, né? Então, ele diz o seguinte, depois que ele comete o assassinato contra o Kid, ele diz o seguinte, né? Ele volta para aquela dança maluca e ele diz o seguinte, e aí começa lá o narrador dizendo o seguinte: e estão dançando, o soalho de tábuas estrondeando sobre as botas de montaria, e os sorrisos hediondos dos violinistas, pousados em seus instrumentos enviesados. Acima de todos, assoma o juiz, e ele está nu e dançando, seus pequenos pés animados e rápidos, e agora aceleram o passo, e ele faz mesuras para as damas. Imenso e pálido, e sem pelos como um enorme bebê. Ele nunca dorme, diz. Ele diz que nunca vai morrer. Ele faz mesuras para os violinistas, e recua na contradança, e atira a cabeça para trás, e ri guturalmente. E é um grande favorito, o juiz. Meneia o chapéu e o domo lunar de seu crânio passeia pálido sobre as lamparinas e ele baila pelo salão e se aposta de um dos violinos e dá piruetas e executa dois passos, dançando e tocando ao mesmo tempo. Seus pés são leves e ágeis, ele nunca dorme, ele diz que nunca vai morrer. Ele dança sobre a luz e sobe a sombra e é um grande favorito. Ele nunca dorme, juiz, ele está dançando e ele diz que nunca vai morrer. Fim. E aí depois tem mais um restinho lá, um mini epílogo, mas é basicamente isso, e é um final bizarro, né, cara? Essa dança louca, essa anarquia, né? Então dá pra dizer o seguinte, ele diz que nunca dorme e ele diz que nunca vai morrer. Ou seja, talvez isso seja uma evidência do juiz, o diabo, dizendo que sempre vai estar presente na humanidade, sempre vai estar fazendo a sua influência, tentando levar as pessoas pelo mau caminho, tentando levar as pessoas a comerem a maçã, tentando sempre, através do toque do violino dele, fazer maldade. E a figura do diabo, assim como o Holden, que toca vários instrumentos, é um grande músico, que também tem esse violino como principal instrumento, tem uma grande ligação do diabo com o violino, né? Quem aí tá ligado? Tem uma Devil Sonata, tem uma ilustração assim, então tem mais um desses simbolismos. Então é isso, pessoal. Agora eu vou encerrar o vídeo e vou deixar o encerramento normal aí do vídeo mesmo. Valeu! E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse vídeo ficou longo. Eu já gravei ele ontem, não ficou bom, então eu gravei de novo. Espero que tenham gostado. Foi uma trabalheira pensar tudo isso.
pesquisar. Então espero que tenham gostado. E é isso, pessoal. Grande abraço, até a próxima. Se inscreva no canal, compartilhem o vídeo. Esse livro, quem gosta de Red Dead Redemption, quem gosta de faroestes, vai gostar disso aqui. Claro, tem uma pegada diferente, mas vai gostar. E no próprio Red Dead Redemption 2 tem uma referência ao juiz Holden no papel, então muito interessante isso. Red Dead Redemption também já fica a recomendação, um dos melhores jogos já feitos. Eu acho que, foda-se, é o melhor jogo já feito, na minha opinião. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal, sigam o Instagram do canal, o Letterboxd do canal, que agora tem o Letterboxd para recomendação de filmes, o TikTok, tudo aí. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.